STF forma a maioria para determinar que Congresso atualize número de deputados por estado na Câmara. Supremo decide que Guarda Municipal integra sistema de segurança pública. E você vai ver também. Presidente Lula assina acordos em Angola para a retomada de parceria estratégica entre os países. Prévia da inflação acelera em agosto com pressão da energia elétrica. Grécia tem os piores incêndios já registrados no país, segundo o Instituto Europeu Copérnicos. Nesta semana, uma girafa rara, sem manchas, nasceu em zoológico nos Estados Unidos e fez sucesso nas redes sociais. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria de votos para fixar prazo ao Congresso para aprovar lei que atualiza a quantidade de deputados por estado com base na população de cada unidade da federação. Os ministros acompanharam o voto do relator Luiz Fux, que propôs estabelecer que os congressistas devem aprovar a lei sobre o tema até o dia 30 de junho de 2025. Segundo o voto de Fux, o cálculo para atualizar o tamanho das bancadas estaduais na Câmara deverá levar em conta um número máximo de 513 deputados e os dados do último censo realizado pelo IBGE em 2022. E o ministro Cristiano Zanin desempatou hoje um julgamento e formou maioria de votos no Supremo Tribunal Federal para reconhecer que guardas municipais integrem os órgãos de segurança pública. Os ministros julgaram no plenário virtual uma ação da Associação das Guardas Municipais do Brasil. A entidade argumentou no Supremo que juízes por todo o país não estão reconhecendo as atribuições dos guardas como integrantes do sistema de segurança, o que afeta a atuação dos profissionais. O presidente Lula desembarcou na manhã de hoje em Luanda, capital de Angola, para assinar acordos de cooperação com o país. Os tratados prevêem apoio nas áreas de agricultura, saúde e educação. Ao lado do presidente angolano, João Lourenço, o presidente Lula participou de cerimônias de condecoração com a Ordem Dr. Antônio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente da Angola em 1975. Na oportunidade, Lula destacou o combate à desigualdade social. Ele falou que a luta contra todas as desigualdades exige indignação. Essa luta ela só pode dar certo se a gente criar indignação nas pessoas que comem, dela ficar indignada com as pessoas que não comem. Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar. Se a pessoa toma café de manhã, ela tem que se dignar porque tem uma criança que não toma café de manhã. Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais para a cooperação em diversas áreas, como agricultura, apoio a pequenas e médias empresas, saúde e educação. Lula destacou que o Brasil tem conhecimentos tecnológicos e políticas públicas para compartilhar com Angola, em um plano de ação conjunta agrícola. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a quebra de sigilo, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou à corte os extratos bancários dos 4 anos em que esteve à frente da presidência. Em petição apresentada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, os advogados de Bolsonaro afirmam que ele se apresenta de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão. Os advogados também solicitam que o sigilo seja decretado nos autos, considerando o teor dos documentos. E também informa que está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária. Nos últimos dias, os advogados de Bolsonaro
estavam sistematizando as informações para enviar ao STF, uma vez que a decisão de quebra de sigilo já havia sido tomada por Moraes. Entre os dados que constam nos extratos estão as vendas de automóvel e jet ski e ressarcimento de despesas com saúde. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em 17 de agosto. A investigação é por conta do recebimento de joias da Arábia Saudita que deveriam ser incorporadas à União. O atual governo realizou hoje o primeiro leilão para a privatização de rodovias. Os trechos que serão colocados para disputa ficam no Paraná. O leilão será feito na sede da Bolsa de Valores brasileira B3. O evento terá a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e vence a disputa quem oferecer a proposta que garanta o menor valor de tarifa de pedágio. Pelos cálculos do governo do Paraná, o valor médio será de 10 centavos por quilômetro. O primeiro conjunto que será vendido para a iniciativa privada é o sistema formado por 7 trechos de rodovias federais e estaduais no Paraná, o equivalente a 473,1 quilômetros. De acordo com o Ministério dos Transportes, o projeto tem potencial de injetar 7 bilhões e 900 milhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Estão previstas obras de expansão, duplicações, estrutura e segurança das vias. O pacote total do governo prevê ainda o leilão de mais 6 lotes. O segundo vai acontecer até o final do ano. Poderão participar empresas brasileiras ou estrangeiras de forma individual ou consorciada. A 123 Milhas de Minas Gerais já recebeu mais de 700 processos judiciais em 7 dias, uma média de 4 processos abertos por hora. A empresa anunciou a suspensão de pacotes de viagens e emissão de passagens da linha promocional no dia 18 de agosto. E até essa quinta-feira, a operadora sofreu 631 processos no Juizado Especial e 77 na Justiça Comum de primeira instância. Outros 2 correm na Justiça Comum de segunda instância. As ações foram ajuizadas devido a cancelamentos de voo, práticas abusivas e irregularidade no atendimento, entre outros motivos. Muitas pedem indenização por dano moral. A 123 afirmou que está devolvendo os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers que podem ser trocados por passagens, hotéis e pacotes da própria agência. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira após passar boa parte aí da sessão oscilando entre altas e baixas. Investidores avaliaram falas recentes do presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, sobre o rumo da política monetária do país. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,10% e encerrou o dia cotada a R$ 4,87 na venda. E o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, considerado uma prévia aí da inflação, subiu 0,28% em agosto, após apresentar uma variação negativa no mês anterior. Os dados foram divulgados pelo IBGE e deram um susto no mercado financeiro. O IPCA 15 variou 0,28% em agosto, na comparação com o mês anterior. Em julho, tinha registrado uma deflação de menos 0,07%. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que calculava um aumento de 0,17% para o período. De acordo com os dados do IBGE, os gastos com habitação foram os que mais pesaram no bolso do brasileiro, especialmente por causa da alta do preço da energia elétrica. Já o grupo de alimentação e bebidas registrou uma leve queda e, com isso, a prévia da inflação acumulada em 12 meses subiu para 4,24%, acima da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3,25%. E veja a seguir, Grécia tem os piores incêndios já registrados no país, segundo o Instituto Europeu Copérnicos. E ainda, nesta semana, uma girafa rara, sem manchas, nasceu em zoológico nos Estados Unidos e fez sucesso nas redes sociais.
Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. 2 homens integrantes de uma quadrilha de saidinha de banco foram presos. Eles disfarçavam ser garis e abordavam as vítimas na porta e dentro das agências bancárias. O esquema envolvia a cada assalto 4 veículos. Um olheiro que escolhia as vítimas, um carro que chegava com o bandido disfarçado, uma moto para a fuga e ainda outro carro para monitorar o policiamento no entorno. Segundo investigações, a quadrilha cometia os crimes pelo menos desde 2021 e ao menos 10 pessoas fazem parte do grupo. Agora as investigações continuam para localizar os demais integrantes. E com os recordes de temperatura nesta semana, quem precisa utilizar os transportes públicos sofre com o serviço precário. Para completar, a Justiça do Rio impediu a Prefeitura de punir as empresas de ônibus. A penalidade era a redução da verba repassada para as empresas caso os veículos circulassem sem ar-condicionado ligado e com a frota abaixo do esperado. Na decisão liminar, a Justiça afirma que o município violou com as suas obrigações ao diminuir o valor do repasse e aumentar as punições. Agora a Prefeitura terá que repassar o mesmo valor às empresas que cumprem as regras e também para as que não cumprem. E quem mais sofre com tudo isso é o trabalhador que precisa utilizar do serviço. Lamentável, né? Olha, eu vou desejar a você um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu estou de volta com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada. Ótimo fim de semana para você também. Obrigada, Anderson. Um ótimo fim de semana e até segunda. E olha só, depois de um calor atípico em pleno inverno, o último fim de semana de agosto tem avanço de frente fria e alerta para queda brusca de temperatura. Ao todo, são 4 estados sob alerta amarelo. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Aquele inverno com cara de verão, com temperaturas batendo a casa dos 34 graus, aqui na Grande São Paulo deu uma trégua. E para os próximos dias, prepare guarda-chuva e o casaco. O veranico em meio ao inverno termina nesta sexta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. No início da noite deve ser registrada a menor temperatura do dia. Há condições de chuva até ao anoitecer, especialmente no litoral paulista, onde será frequente por vários dias consecutivos. É a chegada de uma frente fria. Essa frente fria vai trazer bastante chuva, principalmente no litoral, e com bastante nebulosidade. Então, isso já vai fazer com que a temperatura caia, pelo menos aí no leste de São Paulo. Agora, o que acontece? Atrás dessa frente fria tem um ar mais frio, ou seja, uma massa de ar mais frio. E isso vai fazer com que essas temperaturas realmente despenquem aí para o final de semana. Para esse sábado, domingo e segunda, a temperatura vai ficar muito baixa, principalmente aí no leste, onde a máxima para sábado e domingo, aí na capital, vai ficar em torno de 18 graus, talvez até 17 no domingo. E no restante do estado também a temperatura vai ter uma queda. O pessoal pensando em pegar uma praia, realmente nem o sol vai aparecer, só vai ficar frio e aquele chuvisco, a famosa garoa de São Paulo, vai estar acontecendo lá no litoral. Os carioca também vão sentir muito frio, viu? Estão acostumados a pegar ali praia como foi pego essa semana, com temperatura lá na casa dos 37, 38 graus. A temperatura também vai cair lá em média 10, 12 graus, então eles também vão sentir muito frio para esse final de semana. Com o avanço das instabilidades, os ventos voltam a ganhar força no estado de São Paulo, com rajadas variando entre 40 e 65 km por hora. Em áreas mais próximas do Paraná e nas regiões de Itapetininga e Sorocaba, as rajadas podem chegar a 70 quilômetros. Acumulado, realmente, ela pode passar aí dos 40 milímetros, né? Principalmente ali no litoral. Eu diria que mais litoral norte, talvez até ali em Bertioga, mais ali para o centro, para o litoral centro aí de São Paulo. Então, ali é que pode receber um pouco mais, assim, volumes
maior de chuva. Até segunda ou terça-feira esse frio ainda permanece, mas depois já começa a se elevar a temperatura novamente, começando já pelo interior de São Paulo. Além de São Paulo, outros 3 estados estão em alerta amarelo para rajadas de vento, baixas temperaturas e chuva: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Infelizmente, as mudanças climáticas afetam o mundo inteiro. A França registrou recordes de calor nesta semana para a segunda metade de agosto. Várias regiões do país sofrem com fortes tempestades de verão. Enquanto algumas regiões da França ainda sofrem com o calor, outras lidam com as consequências das fortes chuvas. Vários departamentos foram colocados em alerta laranja de vigilância extra pelo Serviço Meteorológico Nacional Météo France. A França registrou nessa semana o dia mais quente para um final de verão da história, batendo um novo recorde nesta época do ano, de acordo com um anúncio feito nesta sexta pela agência meteorológica. O indicador térmico nacional, que calcula a média diária de temperatura do ar, alcançou os 27,8 graus Celsius na última quinta-feira. Esta é a maior temperatura já medida para a segunda metade de agosto desde que começaram os registros em 1947. Esse recorde foi batido por 4 dias consecutivos. As altas temperaturas deram respiro ao país nesta sexta para dar lugar às tempestades no leste e no sul. O incêndio florestal que há uma semana voltou a provocar mortes e destruição na Grécia é o pior da história do país e o maior registrado no território europeu em anos. Os dados foram divulgados hoje pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos. A luta contra o fogo continua nesta sexta-feira na Grécia pelo 7º dia consecutivo. Os incêndios deixaram mais de 20 mortos. A situação é difícil no norte do país, ainda que autoridades tenham informado que perto de Atenas, no Monte Parnés, não há nenhuma frente importante que esteja ativa no momento. O incêndio mais intenso, que se estende por mais de 15 quilômetros, afeta a região de Evros, perto da cidade portuária de Alexandrópolis e da fronteira com a Turquia. Autoridades informaram que localizaram o corpo de um homem na mesma área onde foi encontrada a primeira vítima dos incêndios nesta semana. Os corpos de outras 19 pessoas supostamente imigrantes, entre elas 2 crianças, também foram localizados na mesma região. Evros é um ponto regular de entrada de imigrantes procedentes da Turquia e, de acordo com guardas fronteiriços, pode haver mais solicitantes de asilo presos pelo fogo que começou no sábado. Autoridades acusaram incendiários de terem causado muitas das catástrofes dos últimos dias e abriram investigações contra o Serviço Nacional de Inteligência e contra o Departamento de Prevenção de Incêndios. A União Europeia deu um importante passo para regulamentar e conter o poder das plataformas digitais. Uma nova lei entrou em vigor hoje e os gigantes da internet vão ter que obedecer às novas regras impostas pelo bloco. A ambiciosa lei de serviços digitais afeta as 19 principais redes sociais, sites de comércio e ferramentas de busca do planeta, incluindo Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. As empresas, que reúnem mais de 45 milhões de usuários ativos cada uma na União Europeia, vão precisar combater a desinformação, o ódio online, a pornografia infantil e as falsificações, tudo sob a vigilância da Comissão Europeia. Os infratores vão enfrentar o risco de sanções que podem alcançar 6% do volume mundial de negócios do grupo e, como último recurso, em caso de infrações graves reiteradas, a proibição temporária de operar nos países membros do bloco. As plataformas vão precisar oferecer aos internautas uma ferramenta para apontar com facilidade os conteúdos ilícitos, de acordo com o que foi definido nas legislações nacionais ou nos textos europeus. As redes também vão passar por uma auditoria anual independente para verificar o cumprimento das obrigações. E olha só, a expectativa aí da imprensa espanhola era que Luís Rubiales renunciasse hoje à presidência da Federação Espanhola de Futebol, mas, mesmo sendo alvo de críticas, ele negou que vai tomar essa iniciativa. É isso mesmo, o dirigente de 45 anos gerou polêmica por conta de um beijo forçado em uma jogadora após a final da Copa do Mundo Feminina na Austrália. Luís Rubiales anunciou a permanência na presidência durante o discurso diante de dirigentes de federações regionais do futebol espanhol e, por diversas vezes, reforçou que o beijo em Jenny Hermoso não foi forçado. O dirigente pediu perdão pelo seu comportamento na final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha, e admitiu ter errado ao beijar a jogadora.
Jenny Hermoso afirmou que o beijo dado pelo dirigente na cerimônia de premiação não foi consentido, ao contrário do alegado por Rubiales. O dirigente de 46 anos passou a ser alvo de críticas ao segurar com as duas mãos a cabeça da jogadora camisa 10 da seleção feminina espanhola e lhe surpreender com um beijo na boca durante a entrega de medalhas após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra. E hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre um caso inédito que aconteceu no zoológico dos Estados Unidos. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria Alice. No estado do Tennessee, um filhote tem levado os visitantes do zoológico à loucura. Uma pequena girafa de 1,80 m de altura nasceu sem as manchas marrons presentes na espécie. As imagens que circulam na internet mostram a filhote ao lado da mamãe girafa, recebendo alimento e conhecendo o ambiente. A girafinha é da espécie reticulada e pode ser a única de cor sólida viva em todo o planeta. De acordo com o jornal americano CBS News, a última com a mesma característica nasceu em 1972 em Tóquio. Para quem não sabe, essas manchas em forma de polígono ao longo de todo o corpo e contornadas por um tom meio esbranquiçado servem de camuflagem no bioma. O mamífero terrestre mais alto do mundo permanece de pé devido a um coração de 11 quilos e a uma grande rede de veias e artérias por baixo das manchas. Atualmente, apenas 16 mil girafas reticuladas estão na natureza. Por enquanto, o nome do mais novo integrante do bando está sendo votado pelo público e deve ser anunciado na primeira segunda-feira de setembro, quando os americanos celebram o Dia do Trabalho. Já virou estrela de Hollywood, né, Carol? Com certeza. Pois é, vamos ver o nome agora, né? Agora se vai ter alguma menção em relação à falta das manchinhas. Eu queria participar dessa Pois seleção. é. Depois você traz pra gente sugerir. o nome. Pode deixar. Eu trago Quem sim. sabe Nutella, né? Eu gosto dessa ideia, viu? Não é? Ou baunilha, talvez. Baunilha. Gostei também. Depois você conta pra gente aqui, tá? Pode deixar, eu Nos trago outros essa Obrigada, atualização. viu, Eu que Carol, agradeço. pelas informações. Um ótimo fim de semana pra você. Obrigada pra vocês também. Ótimo fim de semana, Carol. Até mais. Obrigada. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.